Você cria aquele conteúdo técnico, cheio de referências, impecável. E no final ninguém assiste. E pior, aquela sua colega muito menos qualificada que você, ou que acabou de sair da faculdade, já está com a agenda cheia. E você não entende por que isso acontece. Fica puta de se esforçar tanto e não chegar em lugar nenhum. Entenda, o problema não é seu conteúdo, é falta de identidade. Fica aqui comigo que eu já te explico e te dou o caminho das pedras, como começar a resolver isso. Seja bem-vindo ao consultório da Bru. Aqui a gente organiza o seu posicionamento para o seu conteúdo virar agenda sem você virar influencer. Existe um ciclo vicioso e completamente desarmonioso que acontece com 90% das profissionais de consultório que eu conheço. Psicólogas, terapeutas, nutricionistas, profissionais de estética avançada. Você para fazer o seu conteúdo, leva tipo umas 2 horas aí brincando. Isso quando não leva a tarde toda. Aí na hora de postar, você olha aquilo ali e você não se reconhece. Não parece que foi você que fez. Muitas vezes você vai dar aquela coladinha lá no conteúdo do coleguinha que você julga que está funcionando, que está bombando, que segundo ele está vendendo. E aí você faz parecido com aquilo, mas você não se reconhece no que você acabou de criar. E aí você até desiste de postar. Ou quando posta, pega ali 1 ou 2 curtidas, geralmente da sua mãe, do seu namorado, ou daquela melhor amiga que realmente torce por você. E fica esse marasmo. Você desanima, você olha para aquilo, não se reconhece, desanima, para, e aí você vai viver a sua vida. Só que aí você esbarra num problema, que é a falta da agenda. O Instagram não está funcionando para trazer pacientes para você, então você fica dependendo de indicação. E para parar de depender de indicação, você volta a criar conteúdo, só que do mesmo jeito. E fica esse ciclo vicioso. Tenta fazer de forma técnica, vê aquilo ali que não tem nada a ver com você, não se reconhece naquilo, para e desanima. E depois volta de novo por necessidade. Mas não vê resultado nisso e fica eternamente preso nessa roda de samsara. E por que isso acontece? Porque aquele conteúdo não é você. É uma versão técnica, completamente limpa e segura e sem personalidade, que você postou para tentar não ser julgada, tanto pelos seus colegas quanto pela sua família, amigos, conhecidos. Você pensou em todo mundo, menos no seu cliente, no seu paciente, na pessoa que precisa ouvir aquilo ali que você tem para dizer. O conteúdo técnico, ele te dá aquela falsa sensação de autoridade, de que se você falar difícil e falar bonito, isso vai fazer as pessoas entenderem o quão boa você é no offline. Só que isso tem um valor e um resultado oposto, porque ele gera afastamento. Ele não vai gerar conexão. As pessoas, elas precisam entender o que você está dizendo para poder comprarem de você. Tem um livro que eu gosto muito, ele não está aqui, está em casa, que é o Story Branding, que ele diz que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Se eu não me engano, essa é uma frase de Leonardo da Vinci. Depois eu vou, se eu tiver errado, eu coloco aqui embaixo na legenda. E para você ser simples, não é tão simples assim. Porque isso demanda colocar você no conteúdo de uma forma que todas as pessoas sejam capazes de compreender, dentro, cada uma, obviamente, dentro do seu grau de consciência. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu já tenho esse conteúdo lá na mentoria. Se você tiver interesse em saber mais a respeito, clica no link aqui embaixo que dá para o meu WhatsApp e a gente conversa. Voltando ao assunto, por que as pessoas não se conectam? Porque falta sua identidade ali. Não tem você. Ser você é o seu superpoder. As pessoas não compram de você por causa da sua formação. Se fosse assim, não tinha influencer de alimentação, coach, de não sei o quê, vendendo pra caramba, com agenda cheia, cobrando caro, enquanto você tá aí penando já com 20 anos de qualificação de pós. Eu tenho certeza que você está fazendo uma pós. Se você não está fazendo uma pós agora, você acabou de fazer uma pós. Porque vocês são assim, vocês enriquecem o próprio trabalho e não conseguem demonstrar isso online. Aquela pessoa maravilhosa, aquela profissional super competente que você é no offline, precisa transparecer no online. Isso só vai acontecer quando você se colocar
diante da câmera, diante das pessoas como você é. Ser você é o seu superpoder. Ninguém vai comprar o resultado daquela pós que você fez. As pessoas vão comprar você. Quando elas se identificam com quem você é, com os valores, crenças e o universo que é você, o universo que te envolve, da sua vida, elas vão comprar de você por causa disso. Eu entendo que tem os conselhos que vão ali te tolir e te colocar dentro de uma caixinha, eu entendo, mas dá para você ser ética e ainda assim colocar a sua personalidade no seu conteúdo e vender. As pessoas não compram a sua formação, elas compram o que elas veem de si mesmas em você. As pessoas compram o que elas gostam de si em você. Quando elas se identificam com você, seja no seu estilo de vida, na forma como você fala, naquilo que você transmite nos seus valores, crenças e o universo da sua marca, o universo de quem você é enquanto marca, elas olham aquilo e gera identificação nelas. É isso que elas compram. As pessoas elas olham para si. Elas entram no Instagram ou em qualquer outra rede social buscando conexão. É uma rede social. Elas vão sim, 85% das pessoas ainda procuram serviços de saúde dentro de redes sociais. A partir do momento em que você entra ali na timeline delas, elas vão parar quando elas virem algo sobre elas mesmas no seu conteúdo. E isso se reflete na personalidade que você emprega ali. E veja bem, não é para criar uma personalidade que não é você para ser legal. Eu não trabalho assim. Eu acredito que ser você é o seu superpoder. E a gente, dentro de mentoria, dentro do meu programa de alavancagem, que é mais curto, mas que tem um direcionamento e um acompanhamento meu junto com você, a gente define isso. Quem é você enquanto marca? Quais são suas crenças, seus valores? Qual partes de você gostaria que fossem publicadas? E aquilo que você não abre mão de continuar privado na sua vida pessoal. E a gente pinça essas pequenas coisas ali e coloca no seu conteúdo para mostrar você, para que isso seja confortável para você. Não é virar influencer, não é copiar a personalidade de outra pessoa, a comunicação de outra pessoa. Isso gera desconforto. E a partir do momento que você está desconfortável com quem você vê depois que você grava essa bagaça, você não vai querer postar, porque não é você. É como se olhar no espelho e ver uma outra pessoa. Isso não funciona. O que funciona é colocar a sua identidade, o seu DNA dentro do seu conteúdo. E qual que é a grande questão que te impede de se mostrar? Primariamente o medo de julgamento. Depois é o medo de parecer não profissional. De que as pessoas olhem o seu conteúdo e achem que você é burra. Eu sei que você tem medo de ser julgado como burra. Você falar uma coisa de forma simples dar a entender àquela pessoa que você não sabe o que você está falando, porque você está falando óbvio. Mas pensa o seguinte: o óbvio para você pode ser uma descoberta de vida para alguém. Tanto a sua qualificação quanto a sua identidade, elas precisam aparecer no seu conteúdo, só que em momentos diferentes, em lugares diferentes. Isso eu também oriento. Entenda bem, o conteúdo ele não é para você, ele não é sobre você. Só que ele precisa ter quem você é. Ele precisa vir embalado num pacote que seja reconhecível como seu. Pensa numa fábrica de chocolates. Nessa fábrica de chocolates, você tem diversas barras de qualidades diferentes, de tempos de elaboração diferentes, de origem diferente. Isso é você e os seus colegas. Qual é a primeira coisa que você olha na hora de escolher um chocolate? Vamos imaginar que todos eles são ao leite. Todos eles são exatamente iguais, sem a embalagem. Então você olha lá, é tudo igual, diferencia muito pouco da cor um para o outro. Foram feitos na mesma forma. Então como é que você vai escolher? Isso é o seu futuro paciente olhando você na prateleira do Instagram. Tá todo mundo igual. É tudo a mesma coisa. Todo mundo psicólogo, todo mundo terapeuta, todo mundo nutricionista, todo mundo Hoff.
E aí? Como é que ele vai escolher? Vamos ser sinceros, quando você vai escolher tipo, um livro, por exemplo, quando você vai escolher a sua barra de chocolate, a primeira coisa que você vai é na embalagem. A embalagem, ela tem aquilo ali que vai chamar a tua atenção. A mesma coisa é a internet. As pessoas vão olhar a embalagem tem que ser você. Não é só ser você indefinidamente diante da câmera, isso pode trazer problemas, mas é ser você de forma estratégica. Então, se você tentar se colocar numa embalagem padrão, primeiro que você vai ser considerada pelo seu preço e não pelo seu valor. E depois você vai ficar tão se sentir tão presa àquilo e que isso não vai para frente. Só de falar nisso me causa sufocamento. E como eu sou uma pessoa muito prática, eu vou deixar para você um exercício para você começar a fazer isso sozinha. Anota aí 3 coisas que você acredita fora do seu trabalho. Podem ser dentro dos seus valores, crenças e visão de mundo. Valores, crenças e visão de mundo. Anota só 3 coisas. E tenta começar a implementar isso dentro do seu conteúdo. Transparecer esses valores, crenças e visão de mundo dentro do seu conteúdo. Me conta aqui embaixo, se você não quiser dividir essas 3 coisas, me conta pelo menos qual que é o seu maior medo em ser você diante de uma câmera, em ser você na internet, que eu quero saber e eu vou te dar uma resposta, vou te dar uma orientação aqui nos comentários de quem deixar escrito qual que é o maior medo e como você faz para transpassar esse medo e usar isso também ao seu favor. Me segue lá no Instagram, Consultório da Bru, que lá você vai saber um pouco mais sobre mim, o meu trabalho, as minhas qualificações e ver se faz sentido para você entrar em um dos meus programas, na mentoria, no programa de alavancagem, que ele é mais curtinho e mais objetivo, e se jogar, botar essa cara no sol para fazer dinheiro com aquilo que você já sabe. Se quiser saber o que é posicionamento de verdade, aqui o vídeo no card. Te espero no próximo vídeo.